Estamos começando mais uma edição do nosso podcast Pode Tudo. E antes de iniciar e anunciar quem está aqui conosco hoje, eu quero agradecer o pessoal que tem compartilhado, curtido as publicações. O nosso número de seguidores tem aumentado muito. A gente pede àquele que assista, vai lá e curte, segue a página. A gente está no YouTube, Facebook, Instagram e no TikTok. Então a gente agradece muito aquelas pessoas que têm acompanhado e você sabe que me encontram na rua também e falam: olha, tá bem legal o podcast. A gente só agradece. Hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito bacana, um cara muito especial, um empresário de sucesso, que é o Netão, da EcoPower. Neto, bem-vindo. Muito obrigado pelo aceitar o nosso convite. Marcos, para mim é um prazer estar aqui, tá? Confesso que para mim foi uma honra na hora que você me chamou. Eu falei, pô, vamos sim fazer parte, né? Fazer história juntos, né? Hoje bater um papo bacana, falar sobre Sobre tudo. tudo, né? Porque pode tudo, né? Pode tudo. Então Então, aqui está liberado tudo. Pode falar bem, mal, né? Desde que com responsabilidade pode vir um processo pelo depois, amor de mas Deus, nós vamos devagarzinho. Então, antes da gente falar de energia solar e da EcoPower, eu queria saber o seguinte: um pouco da sua história. Onde você nasceu? Quem é a sua família? Você veio para cá ou nasceu aqui? E como foi a sua infância? Marcão, vamos lá. Eu sou nascido e criado em Taquaritinga. Ué, Nasci aqui na rua São José, número 126. Tenho a minha avó, que até hoje é viva. Então ali a gente já tá mais. Eu tô desde os 40 anos, desde quando nasci, tô com 40 hoje, né? Minha avó tá com 88. Então ali a gente tem uma história de quase 70 anos morando no mesmo endereço ali, toda a família ali, nascida e criada ali na rua São José, em frente, ali próximo do Galhar de material de construção, que é mais fácil, né? Rua do Colégio É Objetivo. Rua do Colégio Objetivo, é tudo, ó. Da Fazer sorveteria, um né? marchão aqui. Vamos pra ajeitar o lado já. E assim, fui nascido e criado ali. Meu avô, ele era comprador de laranja, né? Então, meu avô, ele veio de Limeira pra cá, né? Então, a minha avó já era daqui, né? Então, o meu avô veio pra cá, era comprador de laranja na época da Cito Brasil. E aí depois foi para Royal Citrus e tudo mais. Meu avô era alguns mais antigos aqui, os compradores de laranja vão lembrar dele. Qual Seu o nome dele? Júlio Mauro. Mauro. Júlio Mauro, antigo Júlio Mauro, velho, era bom de negócio. Então a gente pegou um pouco dessa herança, né? Meu avô era um cara muito determinado e ensinou a gente desde cedo a trabalhar, né? Então, meu pai, junto ali, foi tudo criado naquele ritmo, né? De acordar cedo. Ah, não tá fazendo nada? Vamos pro sítio trabalhar. Então, vai lá, vai coroar pé de laranja. Então, assim, tudo que foi nos ensinado com meu avô foi o quê? Que se você quer alguma coisa, você tem que trabalhar para isso. Hoje é trabalho infantil, não pode. Naquela época não tinha essas coisas, né? Mas eu vou falar a verdade pra você, o trabalho ele revigora e forma caráter. Claro, Eu acho que claro. foi isso que nos trouxe até Tá aqui, mais né? trabalhando com a família, né? Eu, Família eu, eu ali. trabalhei desde os 12 anos com meu E pai. tem coisa melhor, Marcos, do Ah, que trabalhar com a família, que não trabalha tem. com responsabilidade. E assim, meu avô me ensinou desde. Então, assim, ó, não foi pra escola? Então vamos trabalhar pro sítio. Ia lá, pegava os ovos da galinha, corava um pezinho de laranja e adubava. Ó, tá fazendo lá, vamos adubar. Então, assim, a gente, desde os meus 8 anos, eu fui criado nessa a hemogenia ali, de que o trabalho. Você quer alguma coisa, trabalha. Você quer um dinheirinho Verdade. pro final de semana? Então você vai trabalhar. Então, com meu avô ali, desde pequeno, a gente dava ali 6h30 da manhã, ele já passava com o carrinho dele, com o golzinho vermelho. Esse gol existe até hoje. Então, hoje esse golzinho tá lá ainda de relíquia. Passava, pegava a gente, e aí eu e meus primos, nós trabalhávamos o dia todo e era aquela coisa gostosa, né? Porque E você trabalhava em quem primo, são né? pai e mãe? Porque ele conhece como neto da EcoPower e aí ninguém sabe nem o nome. Vamos lá. Meu pai é falecido. Vai fazer uns 25 anos. Eu perdi meu pai, eu tinha uns 14. Olha, Meu pai era o famoso Maurinho, né? Os mais antigos aqui vão conhecer ele por Maurinho. E os mais atualizados aí, ele faleceu em 2002. Meu pai era pastor também da igreja. ah, Então levou a gente por um caminho diferente a ali da religiosidade, né? igreja, de agradecer a Deus, ser grato por tudo. Então a gente teve esses dois Você ensinamentos. falou duas coisas aí que eu acho que está faltando nessa geração: religiosidade e trabalho. Isso.
essa molecada não quer trabalhar e não quer ir na igreja, seja qual for. Fato. Então você fala 2 coisas muito É, importantes. assim, eu aprendi, né, com meu pai, eu aprendi o quê? Que tudo é ser grato por tudo e não reclamar por nada. Tá tudo dando certo? Agradece a Deus. Tá tudo dando errado? Agradece a Deus que a insistência para por uma coisa melhor, quanto mais você insistir, é que nem aquela que a Bíblia fala, né? Que se aqui bate na porta, a porta se abre. Então aquele que insiste é fazer a coisa acontecer. E quando você tem Deus como a sua base e a família, tudo é possível. É, Então a e gente ele que sabe o teu caminho, né, às vezes você fica xingando, bravejando, e tal. Eu lembro muito bem um fato quando eu perdi a eleição, minha segunda eleição. Puta, você fica traumatizado, dolorido, e aquele mandato que eu queria me eleger foi um mandato complicadíssimo, um mandato, assim, que ia me deixar nervoso, acho que eu ia infartar de novo. Então, Deus sabe o que faz, não quis me colocar como vereador de novo pelos seus motivos que a gente não sabe, a gente não consegue alcançar isso. isso é um fato, né. Eu falo, não parece, mas eu era um cara meio tímido, tá. Tinha meio vergonha de falar, aquela coisa. E na igreja eu aprendi 2 coisas: a me expressar, porque eu era meio tímido, né, quando eu perdi meu pai naquela fase ali dos 14 anos, né, onde a gente tá mais próximo do pai, né. E aí eu encostei no meu avô, e meu avô, vamos se trabalhar, tudo era trabalhar. Então a gente aprendeu a fazer tudo, mas a gente não sabia muito conversar, era cabeça baixa, só trabalhava. E quando eu fui para a igreja, nessa época do meu pai, me levou até a igreja, não tinha me esforçado, meu pai falava: "Vai tocar um violão, aprende a fazer alguma coisa". Um dia meu pai me comprou um violão, essa é uma história engraçada. E ele me comprou esse violão eu tenho ele até hoje. Ele falou assim: "Vai tocar violão, vai aprender". Eu falei: "Ah, pai, não quero tocar violão". Ele falou: "Olha, ou você aprende a tocar esse violão ou eu vou quebrar esse violão nas tuas costas, rapaz". Que antigamente era mais foi só: "Então, vou Na aprender a tocar porrada. violão". Hoje E você você toca toca o violão violão. agora? Que legal. Tive um incentivo: "Calmo, ou você aprende a tocar esse violão ou eu vou quebrar esse violão nas tuas costas, rapaz. Você veio comprar esse violão à toa". E é assim, cara, querendo ou não, me motivou, falou: "Ó, ou vou tô aprender a tocar violão, ou vou que esse violão vai me quebrar nas costas aqui". Então, aprendi a tocar violão e Olha comecei a só. me desenvolver. Comecei a perder vergonha, porque você começa a tocar, você começa a estar envolvido com mais pessoas, e comecei a ir na igreja. Comecei a tocar violão, e eu tinha vergonha, como eu te disse. O que que eu fazia? Eu tocava atrás da caixa de som, para ninguém me ver, mas estava ali tocando, suando, aquela coisa. E foi Olha onde eu só. comecei a me desenvolver. E aí comecei a pegar o microfoninho, comecei a cantar na igreja, mas atrás da caixa. Até que foi me desenvolvendo, fui perdendo aquela vergonha e aquela coisa, né, de Deus, aquilo vai te motivando, né? Aí eu comecei a tocar aí eu comecei a sair de atrás da caixa, comecei a aparecer um pouquinho. Saí de Olha atrás só. da caixa, comecei a aparecer. Aí comecei a cantar e tocar violão. Aí meu pai, tudo bem, aquela coisa. Aí meu pai veio a falecer. Aí, na época, meu pai tinha a igreja, aí a igreja mudou, tal, eu me afastei um pouco, e aí eu comecei a ter alguns pastores amigos do meu pai: "Ô, vamos para a igreja, vamos voltar". E aí eu voltei nessa época para a igreja, foi na igreja do pastor Jamil, lá na segunda igreja do Evangelho Quadrangular. Pessoa especialíssima, né. Sensacional, um cara muito gente Cara, boa, gente família, muito boa, do bem, pastora do bem. Cidinha, e a gente fez parte ali, né, daquela igreja, e o pastor Jamil começou a me dar uma oportunidade e tudo mais, e foi ali que eu comecei, porque assim, quando eu perdi meu pai, eu meio que criei uma sofisma, eu comecei a falar: "Ah, não quero saber mais de nada". Tudo que aquilo que eu conquistei, né, a gente fica triste, Traumatiza, traumatizou, é. fala: "Não quero mais, não quero fazer mais nada disso aqui não". Mas aí, na época com o pastor Jamil, fez um trabalho sensacional. Sou grato a ele, a família dele, ao ministério dele. A gente Ele é tem que ser alguém grato especial. às pessoas Segunda que. igreja do Evangelho Quadrangular. Isso. Entendeu? Todo o pessoal, até o pastor Daniel também, a pastora Marisa, me auxiliaram naquela situação, auxiliaram minha mãe na época, né, que ficou sozinha. Mas o meu ministério, como dizer assim, né, ele desenvolveu ali no pastor Jamil. Que aí fui tendo oportunidade, entrei para a banda da mocidade, e fizemos parte. Até o Elton, o meu parceiro, a gente temos uma amizade aí de longa data, mas a gente começou na igreja juntos. Benja? O Benja. Olha só. Eu, o Elton, a Renata. Ele não falou essa história aqui, já fiz um Não, então podcast com ele e não contou essa eu vou história. contar então. Nós começamos ali, e ali foi o nosso desenvolvimento para começar a falar com pessoas.
E nesse período eu fiquei dos meus 17 até meus 27 anos lá, 10 anos ali que dediquei minha vida ali à igreja, tá participando, e foi muito bom para mim. E a mãe? Onde é que E entra essa minha mãe história? tá junto, minha mãe vem junto. Bem junto. Minha mãe, na verdade, ela começou, né? Ela foi para a segunda igreja, ali é só assistindo os cultos, e ela foi para a equipe de louvor, né? Na época, né? Tinha a banda do louvor. E quem é ela para o nosso público saber? A minha mãe, para quem não conhece, é a famosa Marilza Rômbola Colombo, a irmã do Zé do Bolo, para ficar mais fácil. Conhecidíssima. Para quem não conhece, irmã da Ângela, da casa Agora, da que ela Dir. era irmã do Zé do Bolo, eu tô sabendo agora. Se eu morresse ontem, eu não ia Não, saber. é que ninguém sabe, mas eu tô falando aqui, a irmã da Ângela, da casa Nadir também, então a família é pancada, né, O como Zé do diz. Bolo é um cara fantástico, É, né? Para sensacional, morrer de repente leva uns 3 dias. rápido. E se o Palmeiras perder, pior, hein? Vamos torcer pro Palmeiras, gente. E É, foi aí, Marcos, que a gente começou a ter esse encontro ali, minha mãe me levando de novo, várias conversas com o pastor Jamil, foi bacana, sabe? Isso me deu um upgrade, assim, e aí comecei a tocar lá na banda do louvor. E com o tempo eu fiquei, né, me dediquei na minha mocidade, o culto dos jovens, o Elton fazia parte, a Renata, toda a gente ali, então foi muito bacana. Então aquilo desenvolveu a gente. E onde a gente tem amizade até hoje, eu e o Elton, a gente somos amigos, né, irmãos, né, o Benja, a Renata, a gente tem um carinho. você conheceu a Marcela que cantava lá? Marcela, A eu Marcela, sou meio uma ruim de mulher, nome, viu? era boa de voz pra caramba e faleceu. Ela teve uma morte súbita. Ela tava cantando e pum, caiu dura. Marcela, A gente lá pegou a da época igreja da, do pastor Jamil. a gente pegou a época da Flávia também, né? A Flávia também. A Flávia, aí entra a Flávia também nessa É jogada. a Flávia, eu É a troquei de Flávia, nome. A minha mulher é cantora e Marcela, eu acabei confundindo. é a É a Flávia, Flávia. esposa do pastor Odair. Nossa, que pessoa querida. Não, a Flávia, a gente, pra você ter uma ideia, aí foi o meu desenvolvimento ali com pessoas, começou com a Flávia, começou o pastor Dair também, que na época O fazia parte, Éder, que agora tá o lá, Éder, o é, Maicon, o pô, Michael, vou lembrar aqui, o Fabinho da Câmara, o o Fabinho Fabinho também era músico frequenta lá a também, segunda quadrangular. Eu acho que agora ele mudou para a primeira quadrangular lá com o pastor Daniel. como eu, O Éder foi lá pro pastor Daniel. eu vou chegar nessa história aí, porque depois disso aqui eu saí pro meio de gerência, né, que aí eu trabalhava no Magazine Luiza, nessa época eu era vendedor. Então, o Fábio, o Theo tá até hoje lá, baterista, o Pedrão. Pra quem não Aham. conhece o Pedrão, cara, pensa num cara sensacional. Músico lá. Na época, o Pedrão, o Carlão, os irmãos dele ali. Cara, tem muita gente naquela época. Eu não vou lembrar de todos, mas eu vou tentar explanar aqui da melhor maneira. Então, foram pessoas que me acolheram muito bem. Então, assim, são pessoas que eu levo comigo e minha história, se eu não falar dessas pessoas que me ajudaram no momentos mais difíceis, Importante, pô, importante. é família, né? Porque a igreja, para quem não sabe, tem igrejas e igreja. Tem pessoas e pessoas. A igreja nada mais é do que é uma comunidade que um cuida do outro, um ajuda o outro. Esse é o fundamento da igreja, né? Claro, Amar o claro. próximo como a ti mesmo. Hoje, muitas pessoas mudaram isso daí, né? Hoje as pessoas querem mais o que o próximo tem do que a própria pessoa. Mas na minha época, quando eu comecei, o próximo, a pessoa era o principal. Muitas coisas mudaram. Então, isso para mim foi essencial. E eu comecei músico ali com a meninada, na época tinha muita gente. A pastora Cidinha também era líder do louvor, uma galera muito bacana. E eu fui crescendo ali dentro da igreja. E quando ia sempre na minha, né? Músico ali, às vezes cantava ali, mas sempre com aquela vergonha, né? Tipo ali. E como eu me desenvolvi? Quando houve a oportunidade, na época, como eu disse, eu, o Elton, a gente fazia parte da mocidade. E a gente era a mocidade. Aí o Elton era presidente da mocidade. Aí o Elton me chamou e falou: vem ser o líder do louvor. Falei, cara, você tá falando assim, não, vem. Então a gente virei líder do louvor. Era músico da banda principal da igreja, mas aí virei líder do louvor na mocidade. Aí foi onde a gente começou a perder a vergonha. Começamos a falar com os jovens, mais de 100 pessoas. Chegou de sábado, lá que era os cultos dos jovens, né? Acho que até hoje na Quadrangular tem o Acho culto que dos tem. jovens. É. E de sábado ali, cara, a gente falava com 100, 150 pessoas, 150 Ah, jovens. Então, o cara que não tinha vergonha, não conseguia nem se expressar, a gente começou a passar um tempo, vai se adaptando, né?
e as pessoas vão te dando confiança. Então, E o assim, Elton do Benja já tinha essa liderança então, desde o lá de Elton, o trás, Elton né. sempre foi um Porque algumas cara, pessoas ficam pensando assim: "Pô, mas esse cara fica nunca fazendo um monte desenvol de coisa não, e doando para esse, doando para aquele, qual é a intenção dele?". Não é questão de intenção, ele já faz isso há muito tempo. na verdade, assim, eu tenho propriedade em falar, porque eu não conheço o Elton agora. Eu conheço o Elton faz mais de 20 anos. A gente tem um carinho especial um pelo outro. A gente fala, a gente é irmão, né? Tem pessoas que tem uma palavra na Bíblia que fala assim que tem amigos que são mais que irmãos. Então o Elton é um cara desse, na minha vida hoje. É um cara que ele é mais que um amigo, ele é um irmão para mim. Então a gente tem essa parceria, né, de amizade, de um aconselhar o outro, de trocar uma ideia: "Irmão, me ajuda aqui", mas não é de agora, não é de 5 anos pra cá não, a gente tem essa amizade de mais de 25 anos, desde os meus 17 anos Sim. que eu fui para a igreja, então isso é o bacana. Então, assim, essa liderança que o Elton sempre que ele tem, na verdade, ele sempre teve desde a mocidade. Então era um cara que a gente junto, a gente deu uma revolucionada naquela época da mocidade. Então a gente trazia nos cultos de sábado lá, dava 300 pessoas, até o Gustavo fazia parte. Quem não conhece o Gustavo, hoje trabalha na prefeitura também, o Gustavo Sei, sei, fazia sei. parte da mocidade também, então a gente teve aquela turma, né, que veio junto. Tudo gente do bem. Você pega assim, músico e religioso, não Putz, tem como ser ruim. sim, O fato. músico, você já ouviu falar de músico preso? Não tem. Então o músico é Difícil. aquele cara zen, do É o cara que quer trazer bem, a paz, que quer é. trazer a Você não vê tranquilidade, músico xarope, né, músico, meio aloprado. ruim, do mal. Sim, e foi isso, cara. Então, na verdade, eu comecei a me desenvolver a isso, com a liderança, com o pessoal de sabendo que você tem uma pessoa, pô, tem que respeitar o líder, e tudo, e o mais gostoso, na igreja nada, tudo é de graça. Você não faz nada porque alguém tá te pagando. Na minha época era assim, isso que era gostoso. Você não faz nada porque você tá sendo cobrado por alguém por fazer. Você fazia, eu sempre fiz, para Deus a gente fala, né, que a gente não tá fazendo nada para a igreja, não, a gente fazia para Deus, então a gente fazia voluntário. E o trabalho voluntário é o que revigora a tua alma, porque você não está recebendo nada para aquilo, mas você está vendo ali, às vezes, um cara que era drogado, às vezes uma pessoa que brigava com a família, o cara que não queria saber de nada, e às vezes ele está ali, começa na igreja, e através ali, porque Deus ele precisa usar alguém, e às vezes através Claro, de você ali, através da claro. liderança que está ali, a pessoa, pô, oh, mudei minha vida, parei de brigar, parei de usar droga, mas quem transformou ele foi Deus, mas Deus precisou usar alguém. E quando você vê isso, cara, você fala, é transformador. E aí foi onde que eu comecei a despertar a conversar com pessoas, porque aí você começa a conversar com bastante gente, você vai perdendo a vergonha. Para vender não tem como ser diferente, né. E aí foi o quê? Eu saí de um vendedor médio, É isso que eu queria saber, a sua carreira profissional daí para frente, como é que foi? aí foi, graças a Deus, aí começou a subida, vamos dizer assim. Porque que você começa a falar com muitas pessoas, você começa a ter facilidade em conversar e entender. Às vezes aquela pessoa que está meio tímida, você sabe como chegar nela, dar um bom dia, chegar, conversar, trazer ela para você, vamos dizer assim. Então hoje, chegando agora na parte profissional, me ajudou muito porque eu perdi a vergonha, comecei a falar com pessoas muito mais fácil, porque às vezes se a pessoa não me cumprimentar, eu não vou falar com ela. Então, o fato de você participar de uma igreja, isso você fala, não, se a pessoa não te cumprimentou, vai lá e cumprimenta ela. Claro. Então, você acaba, Toma atitude, você quebra aquele isso, quebra o gelo. gelo, né. Aí, pô, aí as técnicas de venda que o pessoal fala hoje, eu aprendi, vamos dizer assim, no A meu unha. dia, eu formei o meu jeito, né? Então, e foi bacana, porque aí eu fui na minha profissão, comecei na Pernambucanas. Eu era estoquista, que aí era esse tempo, né, Que 17 anos. idade? 17 anos? 17 anos, eu entrei na Pernambucanas 16 para 17, e aí foi a época que eu Menor estava indo, aprendiz. melhor aprendiz, e aí e foi onde eu fui desafiado. O meu gerente na época é o Eli, nunca mais vi ele, mas se ele um dia estiver vendo esse programa, Eli, um abraço, que foi você, um dos caras que mudou a minha vida. Eu era estoquista. E, cara, estoquista é o quê? Pegar geladeira. Eu era o cara que eu chegava, pegava a geladeira nas costas, subia aquela escada da Casa Pernambucana, de escadaria lá é duro. putz, com o carrinho, sem carrinho, e fazia. E um dia, um belo dia, né, 6 meses lá de estoquista, estava na paz do Senhor, nossa, tô tranquilo. O Eli me chega e fala assim: "Júlio, eu tenho 2 opções para você, meu amigo". E eu
tem uma boa e tem uma ruim. Aí eu falei assim pra ele: "Ah, fala a boa. Fala a boa que a partir de hoje você é o novo vendedor da Pernambucanas". Olha, Aí eu olhei assim, pô, eu estava meio assim, né, ainda, falei: "Nossa, mas sério? Vou ter que virar vendedor, gente?". Falei: "Mas qual que é a ruim?". "A ruim é que você não quiser, eu vou ter que te mandar embora". Aí eu falei: "Não, então eu vou ser vendedor". vai na marra, Virei vendedor. na marra, é. Então, assim, foi um empurrãozinho gostoso, que às vezes eu acho que é o que falta hoje para essa geração, É, sabe? é. O desafio, assim, você se confronta, chora, se bobear, pede embora, fala que vai se matar, né? Que tem aquela coisa, não, eu não quero, não. O desafio. Você tem duas opções, ou você vai pra rua, meu amigo. Eu falei, não, eu vou pra venda. E graças a Deus ali eu comecei a vender, e a igreja me ajudando, eu fui perdendo a vergonha, fui criando ali situações, e graças a Deus eu era vendedor de cama, mesa e banho. Para quem não conhece, então assim, ali começamos a trabalhar, tenho vários amigos que hoje, eu vou citar alguns aqui hoje, tem o André Galati, o Ó, Galatinho, começamos junto, ele era caixa, pensa num cara que me ajudou muito ali, Galatinha é uma figura. sensacional, o Lucas Libanori, também Uhum. trabalhamos junto de vendedor, Tiago Andrigueto, O Tiacão. Tiagão era meu parceiro, a gente vendia tapete junto. E aí, como que a gente desenvolveu para vender eletro? Na época tinha a Magazine fazia, né? Ah, A madrugada. verdade. Então, rapaz, a gente tudo lá e a Pernambucana, vamos abrir. E na época era a Beth e a Selma. Eu acho que elas não fazem. Hoje acho que elas não trabalham mais na Pernambucana, mas elas aposentaram lá. E eram essas mulheres vendiam para dar com pau. Só que você imagina, uma madrugadona. A loja lotada, não tinha quem vender. Quem tava lá embaixo tava parado, porque o povo queria comprar elétrico. Na época da televisão zona de 29, 32, Uhum. promoção no carnezinho, rapaz. Aí foi onde ele falou: "Ó, vamos vender eletro?". Falei: "Agora". Aí na época subiu eu e o Thiago, começamos a vender, tinha a Andréia também, e começamos a vender. Rapaz, aí pegamos o gosto de vender televisão, vender geladeira. Falei: "Rapaz, eu vender um tapete aqui, eu vendi 100, para vender 10.000 de tapete, eu tenho que vender 1.000 de tapete". Aí você começou a vender 10 televisão, já dá quase 20. Falei: "Não, vamos pegar o trem aqui". E pegamos o gosto do negócio, foi sensacional nessa liquidação. Aí eu virei vendedor de eletro. Falei: agora eu não quero saber vender tapete, não". Mas eu gostava, tá? Até hoje eu sei dobrar tapete, sei fazer o que é percar os 180 fios, que a gente trabalhou tanto com isso daí. E foi assim, a escola começou na Pernambucanas. Depois foi pra Magazine? Fomos não. Aí da Pernambucanas, eu fui trabalhar nas Casas Bahia quando veio pra cá. Saiu, a Casa Bahia veio, eu falei: "Não, eu vou pra Casa Bahia". Entrou em liquidação judicial, só para fazer uma pausa, e demitiu os 1.900 funcionários do Brasil todo, a Casas Bahia. Sim, E aí, por ordem judicial, o Tribunal Regional do Trabalho mandou readmitir. eu vi essa Gente, reportagem. mas os caras estão em liquidação judicial, porque tem problema, não consegue pagar. Aí você vai mandar readmitir? É complicado, né? Olha, tá difícil trabalhar no Brasil, viu? Não, assim, a gente entrando como empresário hoje, eu até brinco hoje, falei: "Gente, o cara que só faz uma coisa só, no Brasil hoje, ele já tá morto", vamos dizer a verdade. Se você não ser multicanal, se você não tiver uma multicanalidade para venda, infelizmente, meu É. amigo, se o seu produto entrar em estagnação ou precisar de uma melhoria, até o tempo dele voltar a vender, você tá quebrado, já acabou ali. Por quê? Quem vive de venda, é venda todo dia. O que faz a diferença é você vender todos os dias, tendo meta, tendo objetivo, tendo ações. E se você não tiver o incentivo, se você não tiver com a cabeça boa para trabalhar, e se o seu produto, se você não se reinventar para vender novamente, no exemplo, essa caneca, é simplesmente uma caneca. Não, vamos fazer essa caneca virar uma potência de venda. E Como que é? esse é o diferencial, porque hoje a gente tem um concorrente muito cruel, chama-se Mercado Livre. Você compra Shopee, agora, daqui a pouco amanhã TikTok. está aqui, né. E só que você não tem relacionamento com o Mercado Livre. Você Sim, clica, apertou no botão, amanhã está na tua casa. sim. Então, o que eu digo sempre para o comerciante de Taquaritinga, que está penando, né, é lamentável o que está acontecendo, Sim, é que, assim, o diferencial que tem o vendedor é de acolher, receber as é o pessoas calor bem. humano.
dar um cafezinho, um sim. sorriso, largar o celular. Às vezes você entra numa loja, tá todo mundo olhando para o celular e eles não veem você chegar, parece que você é invisível. Aí não vai dar, aí não dá para concorrer com o Mercado Livre. Se a pessoa não entender que o cliente é o cara que paga a sua conta, que é o cara que vai te proporcionar aquele sonho, aquele objetivo, você tem que ser, sabe o quê? Você tem que ser o cara que realiza o sonho dele. Se você simplesmente ser mais um vendedor, sabe o que você vai fazer? O cara vai chegar, ele vai comprar simplesmente a água que ele veio buscar. E não volta. Ainda ele vai te falar assim: "Ó, eu não gostei do atendimento, faltou algo a mais". Agora o vendedor que traz o algo a mais é aquele cara que, além da água, você está precisando do copo. Além do copo, eu acho que você vamos colocar um canudo, estão sempre É, trazendo é. novidade para o cara, falar assim: "Pô, esse cara despertou interesse em mim que eu não estava tendo". Pô, eu vim para comprar água, mas saí com a água, com o copo, com a bandeja, com tudo que me ofereceu, que no complemento que eu vim buscar, eu vim com uma ideia. É que nem aquele comercial, não sei se você já ouviu, o cara entrou aqui: "Ó, vendeu quanto?". "Ah, fiz uma venda". "Mas como assim uma venda?". "Mas quanto você vendeu?". "Eu vendi 100.000". Falei: "Oxe, mas como que você vendeu 100.000?". "Mas o que o cara veio fazer?". "Ele veio comprar um anzol". Eu vi, Você já viu já? o cara levou a Levou o vara, levou barco, levou até tudo, peixe. levou então, esse é o vendedor, mas entendendo que a mudança hoje é digital. Então o vendedor, além dele ser vendedor e trazer o calor humano, se ele não for por digital, ele Precisa ir para ele se mostrar lá, né. ele tem que estar lá no digital. A loja tem que ter loja digital, porque a pessoa hoje hoje a faixa etária dessa meninada, todos eles são digitais, eles compram tudo pela internet. Mas tem os velha guarda, que o cara não tem a mesma segurança de Oh, comprar na internet como você tem, às vezes, aquela exatamente. expertise. Então, ainda existe mercado. Então, o vendedor que ele não é misto, ele não pode ser um vendedor só de loja, ele tem que ser um vendedor misto. O que que é um vendedor misto? É o cara que está na loja vendendo, é o cara que está no Instagram vendendo, é o cara que está vendendo no WhatsApp, é o cara que está vendendo através de todas as mídias sociais e todas as plataformas que for possível de venda, ele tem que estar lá. Nós falando de Magazine Luiza, o maior concorrente do Magazine Luiza de loja de calçada é o aplicativo do próprio Magazine Luiza. Sim, Você compra mais barato do que na e retira na loja, aí loja. você vai na loja, olha o produto, vê como é que funciona, entra no aplicativo e compra, e o vendedor fica te olhando com a cara de pastel, De né. bravo. É Falou: "Pô, duro se você vê, comprou no site e não comprou comigo, e cara". tá dentro da E loja. mas olha, isso é relativo, porque quando o vendedor ele cria um relacionamento com seus clientes, ele vamos falar a verdade, Marcos, você paga mais caro, mas você compra com o cara, Paga mais caro e compra. devido ao atendimento. É, Ninguém eu falo por mim mesmo, se a pessoa me atendeu bem, porque o que eu dou, eu quero receber. Se eu dou um bom atendimento, eu quero receber um bom atendimento. E as pessoas estão deixando de comprar na loja, então. porque essa nova geração só quer vender pelo celular. Esqueceu do contato humano, ali do tete a tete, que é o que faz a diferença, despertar o desejo. Você veio comprar só o fogão, um exemplo, uma geladeira, "Ô, mas vamos levar o fogão, vamos trocar isso, vamos levar a televisão, já vamos levar antigamente, na minha época, né, antigamente, meu Deus do céu, eu tô velho. Na minha época, leva o DVD, já compra um Blu-ray, já leva um som, vamos É, conectar mas na o televisão". sorriso nos lábios é importantíssimo. E você tem Ah, uma geração agora que não sorri. sim. Você tem uma molecada que não cumprimenta, passa pela rua, Ah, não dá um e bom dia, conversa com boa a cabeça tarde. baixa, e com o celular na É, mão. é muito difícil. Falta Tem um empatia, caso né. das lojas Mufato, ó, o Mercados Mufato, eu tive lá em Rio Preto. Todos os caixas da Mufato era tudo 50 a mais. Aí eu perguntei para o gerente: "O que que aconteceu aqui que é só?" Cara, o atendimento mudou completamente, as pessoas vêm, o idoso que está no caixa, ele conversa com a pessoa, dá bom dia, dá boa tarde, que a gente não tinha isso com o adolescente que a gente contratava. E aí mudou o quadro da empresa, aí você vai em todos os setores, tem idosos trabalhando, e o idoso se sentiu super bem, porque ele conseguiu entrar no mercado de trabalho de Sim. novo, o que está muito difícil, e aí o mercado Mufato, todos os caixas eram idosos. Ah, pra você ter uma ideia, eu tiro por base das minhas lojas hoje da minha empresa. A gente trabalha
Aí eu tenho 5 empresas, mas tenho empresa no digital, que vende no digital. Tenho empresa que é, no caso, a EcoPower, que vende no atendimento físico. E todos os meus representantes da EcoPower, a faixa etária de idade, eu acho que o mais novo representante, acho que ele tem 32 anos. O mais novo, de 30 a 32. A maioria é de 40 até 60 anos. Você vê, e o Elton do Benji, ele consegue um milagre, porque ele tem um atendimento sensacional, Sim, impecável, com jovens, só tem jovem na sim. loja dele. Pegou uma meninada com Eu não sei se vontade ele de. trabalha eles aí na cabeça, Ah, não, tem que mas você pega, trabalhar. eles sorriem, eles cumprimentam todo mundo, o cara tá atendendo um, o outro chega, ele cumprimenta o outro. Você concorda que o ambiente ele muda a Cara, eu não pessoa? sei como é que ele consegue Se o isso. ambiente é bom, muda. É, Se o ambiente é bom, ele se transforma. o chefe é bom, o cara faz o que o Isso. chefe quer. É o líder, né? É, Tudo é, é levado ao líder. Se você está tendo um mau resultado, é que está faltando liderança. Se você está sendo só um mais um, não adianta. exatamente. O resultado vai ser mensurado de acordo com o seu trabalho. Então, se você trabalha bem, e automaticamente, porque assim, às vezes eu sou um ótimo vendedor, mas eu sou um péssimo professor. Às vezes eu não consigo passar para o meu vendedor o que eu tô, como eu tenho a facilidade da venda. Então tem pessoas que têm essa dificuldade. Então assim, hoje é procurar ensinar na prática, obviamente, mas cada um tem que buscar o seu E conhecimento. dá o exemplo, né, porque se Isso. o dono, o gerente, o proprietário, ele é mal-humorado, o funcionário vai ser Vai no mal-humorado. mesmo ritmo. Não tem como ser É que diferente. nem educação. Educação vem de casa. A gente foi ensinado ao quê, Marcos? Quando encontrar uma pessoa mais velha, o quê? Bom Bom dia, dia, boa tarde. boa Eu tarde, sou do tempo do bença pai. bença pai, bença. Eu também, eu aprendi isso com meu pai, com minha mãe, com meus avós. E a gente aprende que o respeito, ó, às vezes eu fico bobo. Às vezes você vê uma meninada respondendo mais velho. Ai, é que aquilo entra dentro de mim assim, eu falo, meu Deus, cara, eu acho que onde eu tô vivendo? Será que eu tô em algum universo paralelo que as pessoas, assim, me dá agonia de ver a pessoa mais nova responder o mais velho e não ter paciência. Exatamente. O que eu vejo hoje não é só a falta de respeito com os mais velhos, mas é a falta de paciência. Se o mais velho cara, já manda, né? Fala, eu quero saber. Então, assim, fala, onde está? Aí a gente vê a dificuldade. Está explicado. Onde que a humanidade tá errando, né, mas Tá aí, ó, a tem coisa errada educação. aí. É, Que a gente falando pegando, o Estado não tem que educar teu filho. A educação tem que vir do berço. Tem que vir da tua casa para ele lá aprender na escola o que tem que ler, escrever, sair dali com um objetivo de vida. claro. Mas, mas o lar hoje é o principal. Que nem você e Vem eu, de berço. nós aprendemos o quê? Que tem que respeitar os mais velhos, É, que o trabalho, ele revigora, o trabalho não é escravidão, ele revigora a pessoa. claro. Então a gente já vem de uma geração e a gente fala o quê? Ó, na nossa geração acabou, não tem mais. Essa meninada aqui é só digital. Quem que vai pôr a mão na massa? Quem que troca um chuveiro? Quem que arruma uma coisa? Por mais que hoje nós não fazemos, mas a gente sabe como fazer. Se der uma zebra, Ô, não tiver ninguém para fazer, nós vamos pegar lá o alicate, vamos pegar o negócio, nós vai fazer ô o Neto, é trem. muita concessão, né? O filho pede um computador, ganha. Pede um celular novo, ganha. Só ganha e não dá nada de volta. É não sabe o sacrifício de como foi Exatamente. difícil É, você a gente ganhar. trabalhava, pô, comprar um troço, mas isso aí quantos dias de trabalho representa, né? Para comprar uma camiseta no É, final de semana, era exatamente. trabalhado. Ô Neto, a gente podia ficar aqui o dia inteiro batendo esse papo aqui. Com Eu acho que nós certeza. vamos ter que fazer uma segunda sessão. Bora.